Olá, estudante da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre a representação gráfica da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, na sua forma completa. Então veja bem, como fazemos se a função tiver duas raízes reais iguais ou ainda não tiver raízes reais? Como eu faço para representar graficamente? Como é que eu enxergo isso no gráfico? É muito importante a gente observar que lá na parábola, na representação gráfica da função quadrática, a gente consegue graficamente observar o vértice e também as raízes ou zeros da função. Mas aí nós teremos um desafio a partir do momento que as raízes forem iguais ou se a função não tiver uma raiz real. Então veja bem, a partir do vértice, da parábola, a gente consegue determinar algumas informações. Não podemos esquecer que o vértice ele é representado pelo ponto de interseção do eixo de simetria com a própria parábola. Isso nos garante aí algumas observações importantes em relação à função que está relacionada ao gráfico, ou seja, à parábola. Sobre o vértice da parábola, nós temos a possibilidade de obter as coordenadas de duas maneiras. Uma forma é você calcular o x por meio da média aritmética das duas raízes, e se você não tem as raízes, você pode então utilizar essas duas relações, sendo que o x do vértice será determinado por menos b dividindo por 2a, e o y do vértice será determinado por menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta está relacionado à fórmula igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Um pedacinho lá da fórmula de Bhaskara que nós utilizamos para resolver as equações do segundo grau. Bom, então, na representação gráfica, eu consigo perceber a interseção da parábola com o eixo x, seria as raízes, os zeros da minha função, como por exemplo aqui eu tenho o a e o d representado respectivamente por menos 1, 0, 3 e 0, são as raízes dessa função representada por essa parábola, sendo aqui duas raízes reais. E está relacionado ao quê? Ao motivo de que o meu a é positivo e também o valor do delta é positivo. Você lembra que quando o delta era negativo, você escrevia lá que não tinha solução real para aquela equação. Aqui nós temos a consequência de tudo isso. Quando nós temos aqui a parábola apenas encostando, tem apenas um ponto em comum com o eixo x, significa que as duas raízes são iguais. Então, se eu calcular as raízes, nós teremos aqui 2 e 2, conforme a representação da parábola. E por quê? O que motivou isso? O que motivou isso é o fato do meu coeficiente a ser positivo e o valor do delta igual a 0. O delta fica lá dentro da raiz. Quando eu vou determinar o x1 e x2, os dois valores são iguais. Ok? E quando a função não tem raiz, observe o que acontece com o gráfico. A parábola ela não encosta, ela não intercepta o eixo x. Portanto, nesse caso, ele é motivado pelo quê? Pelo valor do coeficiente a maior do que 0 e o valor do delta ser um valor negativo, conforme você está vendo aqui. Tá bom? Ela não possui raízes reais, essa equação. Beleza? Então, nesse vídeo, nós falamos aí um pouco mais sobre a representação gráfica de uma função quadrática na sua forma completa, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nós vimos que a representação gráfica depende de vários fatores, vai depender dos valores dos coeficientes, vai depender das raízes da função e também vai depender do vértice. As raízes estão intimamente ligadas ao valor do delta. Se o delta for maior do que 0, nós temos duas raízes. Se o delta for igual a 0, nós temos duas raízes iguais, acaba resultando em uma só. E se o delta for negativo, nós não temos raiz. Espero que vocês tenham gostado e até breve.